negra é pouco. E precisa ser uma escola, né? Pouquíssima. E tem muitas pessoas estudadas que falam que é. Isso quando a gente vai no Iambi, nos fóruns da educação. Né? A cidade é muito grande, é claro que fica difícil. Lá onde que eu moro, nós estamos com um projeto que é o Papo de Preto, né? Papo de Preta Rosa U. Porque, a Rosa U, porque o U é preto, né? A rosa todas elas são. Uma porque Itaim Paulista é um bairro indígena, né? Então o movimento nosso é o preto com o indígena. Então, vocês como professora, que nós temos assim um carinho muito especial, né? Que assim, eu falo vocês porque você está aí representando mais de 2.000 pessoas. Até nós. Até nós, entendeu? Hoje estamos aqui, praticamente assim, contribuindo, mas aprendendo também, né? Aprendendo. As moças está bebendo o que vocês estão falando, apesar que elas têm bagagem. E as idosas, como eu, com meus 69 anos, estou confraternizando com vocês. Não sou professora, eu faço trabalho social, trabalho em Casa de Cultura do Itaim Paulista, sou missionária. Eu sensibilizei quando você falou que você é da sua matriz africana, né? Sou missionária, mas não espiritualista, eu sou cristã, sou evangélica, né? Tenho lá comigo 45 pessoas refugiadas do Congo, né, que está lá. Temos lá meus amigos que são cristãos, outros são da matriz africana, só que lá não tem umbanda, não tem candomblé. Lá tem, o que nós temos lá? Curandeiro, né, e feiticeiro. E olha que é perigoso os feiticeiros lá. Então, a gente não pode passar a mão na cabeça. É uma cultura maravilhosa, porque eu lembro dos meus avós que faziam os medicamentos, que não tinha médico na época, aonde que eu estava, né? Onde que eu estava. E até a minha, eles falavam, vai lá no mato, pega negamina, cipó caboclo, traz para mim, entendeu? Para a gente preparar os medicamentos, os remédios enraizados. Era isso que era feito. Então, é uma cultura muito linda. Quando for comentar isso na escola, que vai entrar, né? Fiquei sabendo que vai ter uns trabalhos na escola educacional, que as professoras que forem ensinar para trazer isso da negritude, que mostra de uma maneira bem cultural e útil. Porque até nossos médicos que trabalhavam com ervas medicinais sumiu. Sumiu. Sumiu, porque tudo que vai fazer hoje é feitiçaria. E não é feitiçaria. O remédio, a medicina assim, natural, porque uma criança de 5, 6 anos já começa a tomar antibiótico logo cedo. E o que será desse homem amanhã? Né? Independente de umbanda, de candomblé, a minha mãe era muito católica na época, mas ela benzia, ela orava para uma gestante, entendeu? Então, tem que desmistificar certos tipos de coisa. Quando eu converso com o meu pessoal lá da África, né, que agora estão falando bem o português, eu estou aprendendo alguma coisa com eles, né? Eles fizeram, uns dias atrás, eu estava com uma dor no pé, pegou uma folha e passou no meu pé, eu senti bem depois, bem repousada. Eu falei para ele, mas que erva é essa daí que você passou? Eu preciso procurar e comprar e deixar e falar para minhas amigas, né? Ele falou, não, é uma árvore qualquer, é a fé. Aqui no Brasil não tem erva que trabalho lá. Você entendeu? A grandeza e a cultura e a ciência do ser humano, independente da cor ou não, do índio, né, e do negro. Porque essas duas raças andam junto com só pensamento, o amor e a caridade. Né? Eu sou cristã, mas eu jamais vou chegar para uma pessoa e falar para ela que ela deixou de ser um ser humano porque ela milita em outra crença religiosa. Né? E me dói também quando as pessoas ficam falando assim da minha própria origem, né? Da minha própria origem, do negro, porque todo negro, ou branco, ou amarelo, Deus é dono de todas as cores. Foi Ele que fez. Eu sou a criação de Deus, e você também, todos nós somos. Né? Crença e fé é uma coisa. Eu não troco a minha fé, mas eu também não posso obrigar que você troque a sua fé. Né? Mas, quando as pessoas me dizem assim,
você é preta, e por que você é cristã? Né? Tenta jogar a gente contra Jesus também. Quando eu vejo esse lamento das minhas amigas que participam do Umbanda e do Candomblé, falando dessa perseguição, também tem branco, não todos, que fala que eu devia ser macumbeira, que eu tenho jeito de macumbeira. Né? Fala, você tem jeito, você tem todo jeitinho. Né? Agora parou de falar isso para mim, mas fica olhando. Né? A senhora benze, a senhora é isso, a senhora é aquilo. Né? Eu falo benzo sim. Você quer que eu oro por você? Tá, obrigada. Tá? Não, acho que pode dar a palavra ali, depois a gente continua. É rapidinho, tá? Eu quero parabenizar a senhora. Qual o seu nome? Dona Romilda, pela lição. Eu acho que, assim, mais sublime que eu tive até agora. Por quê? O respeito, eu acho que cabe em qualquer lugar, né? Então, como eu havia dito na outra formação, não tem como você desvencilhar a cor de religião, né? E de crença. Cor, religião e... não lembro a outra parte que eu falei. Porque o que acontece muito, dona Romilda, é exatamente o que nós estamos estudando aqui, o estereótipo. Né? A pessoa bate o olho em você e já te julga. Né? Eu tenho problemas do racismo inverso na família do meu esposo, porque eu sou branca, mas eu falo que eu não sou branca, eu sou desbotada. Porque meu cabelo é de negro. Eu tenho descendência negra, tenho descendência de índio. E, assim, a senhora me emocionou muito, porque as pessoas... eu fico muito triste por saber que existem pessoas com conhecimento, graduada, pós-graduada, com mestrados, entendeu? Mas a vã ignorância de um culto de crença. Porque nós, as pessoas da religião de matriz africana, nós somos intitulados como filho do demônio. Tá? E onde eu trabalho, eu sofro muito com isso. Um dia, eu conversando com uma outra professora, uma professora nova que chegou agora, evangélica, falou, nossa, mas você fala assim? Eu falei, e você acha que eu estou errado? Para mim não existe inferno. O inferno é aqui. Os demônios são seres humanos. Porque independente de segmento religioso, a maldade está no coração e na mente da pessoa. Na minha religião tem gente que não presta, assim como em qualquer outra. Então, acho que fica legal a reflexão sobre esse preconceito. Ok. Você quer colocar alguma coisa? Não, eu acho que vamos entrar no... para a gente não... Então tá bom, mas assim, tempo. acho que as contribuições são fundamentais, são valiosas. Né? A gente falou desde o início que é uma troca, né? A gente aqui, o saber, ele está em todo lugar. Né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente dá um saber ou coloca ele numa planilha, a gente recebe também. Né? Então, acho que isso é muito positivo e realmente é engrandecedor. Eu acho que, enfim, assim, só para a gente não perder isso de vista, né, mas acho que as duas falas, né, quando a gente pensa a questão, e a Marilândia tinha colocado isso também, né, da intolerância religiosa no Brasil, a gente não pode abrir mão de refletir também, ao mesmo tempo, sobre a dimensão racial. Né? A intolerância religiosa no Brasil está diretamente relacionada com a questão racial, né? Então isso são coisas indissociáveis e aí nesse sentido é o que a senhora vai falando, né? E acho que os estereótipos tanto quando a gente fala da possibilidade de diversidade, de não reduzir, né? Acho que vai nessa mão também. Então a população negra tem diferentes experiências no Brasil, né? A população que descende de africanos e diferentes experiências religiosas também. Então existem as religiões de matriz africana, mas existem outras formas de lidar com o sagrado que vão incluir, né, o cristianismo, as religiões pentecostais, enfim, o catolicismo, enfim, é essa a diversidade humana. Também não dá para a gente pensar que todos os negros e todos os negros militantes terão de ser das religiões de matriz africana,
né? Então, é preciso considerar essa diversidade também, né? Óbvio, e também não se pode generalizar, eu sempre bato muito nessa tecla quando a gente fala de intolerância, por exemplo, então, porque os evangélicos acabam discriminando os que são de matriz africana. Também há que ter cuidado com essas generalizações, né? Senão a gente esbarra de novo em estereótipos de um ou de outro lado. Mas para a gente ir pensando nessa questão da gestão, eu peguei alguns documentos também que são mais amplos, para depois a gente entrar na questão étnico-racial especificamente. Então, esse primeiro documento que eu estou apresentando aqui, o que seria o papel da gestão, e aqui eles estão pensando a gestão na unidade educacional, mas aqui para nós é muito importante pensar para a dimensão da educação das relações étnico-raciais, é esse papel da gestão na unidade, da equipe gestora, enquanto formadora. Então, a equipe gestora, para além de pensar aspectos administrativos dentro da unidade escolar, tem que pensar essa dimensão formativa. E acho que na rede municipal a gente tem um espaço que, infelizmente, não é um espaço para todos, né, que são as GEIFs, mas que é um espaço que, por excelência, seria o espaço de formação dentro da unidade educacional, e que foi um espaço também que nós, enquanto equipe étnico-racial, também fizemos uso desse espaço, né, durante a gestão para a formação da educação das relações étnico-raciais. Mas, independente desse fórum específico, né, o Estado também tem o momento de formação. O que a gente está chamando a atenção aqui é pensar a escola também como um espaço de formação. Isso acaba se perdendo. Em alguma medida, os encontros que tem nas unidades, eles cumprem função muito mais burocrática, né? Tanto que, às vezes, os educadores se habitua a essa cultura e questiona quando você tenta fazer um movimento diferente, né? Então, se o coordenador propõe, às vezes, a leitura de um texto, haverá educadores que vão ficar, mas a gente vai ler, mas eu tenho que preencher o meu diário, aí a gente vai ficar lendo. Né? E aí eu não estou responsabilizando exclusivamente esse educador por essa postura. Isso faz parte também de como as coisas estão organizadas, os tempos dentro da escola. Né? Se eu tenho uma jornada exaustiva, eu preciso dar 30 aulas na semana, efetivamente o espaço que eu tiver dentro da unidade, eu vou querer também dar conta dessa dimensão que é do registro, enfim, do burocrático, e vou abrir mão da dimensão formativa, infelizmente. Então, é toda uma cadeia de questões que se colocam nesse processo. Mas, enfim, para a gente começar a pensar a educação para as relações étnico-raciais, é preciso também resgatar essa dimensão de espaços formativos dentro da unidade educacional. Então, se a gente está falando de desconstrução de estereótipos, de construção de um novo repertório, não se pode abrir mão de uma formação continuada, considerando de que a maioria de nós, nas suas formações iniciais, não teve esses conteúdos, né? Salvo algumas exceções, pessoas que tenham se formado muito recentemente, enfim, que tenham mudado, que é uma outra dimensão que acho que falta um pouco a gente fazer esse debate, que é a educação para as relações étnico-raciais no ensino superior, na formação inicial, né? Acho que tem uma vasta discussão, uma reflexão sobre a formação continuada, e falta um pouco na formação inicial, penso eu. Mas, enfim, aí pensando nesse momento... Pode? Vou entrar na questão... Como é seu nome mesmo? Pernambucano. Oi? João Américo. Então, João Américo. João Américo colocou uma questão aqui muito interessante. Acho que na terça-feira, quando a gente falou aquela trilogia, aquele tripé, todo mundo está lembrado, né? O reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Então, a gestão pública, gente, eles, na realidade, o saber da gestão pública, ele não tem esse conhecimento, não tem. Né? A gente precisa chegar com esse conhecimento, para a gente poder delinear uma política pública para este tema. Né? Por exemplo, quando a Cris fala, está ali o documento, ele elenca uma série de atores que podem desenvolver essa política. Só que,
por exemplo, o conselho está ali, o conselho, está ali os coordenadores, os diretores e não sei o quê, blá, blá, blá. Mas a gente tem um sistema maior. Por exemplo, tempos mais atrás, eu fiz parte de uma coordenação que avaliava livros didáticos lá para ir para as escolas. Já faz tempo isso. O que me deixava triste dentro do MEC, você chega no MEC, a questão racial no MEC, a questão ético-racial no MEC, que está dentro da CECADI, está só dentro da CECADI. Eu chegava no departamento de educação infantil, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, ué, mas você quer que eu faça o quê? Educação fundamental, você quer que eu faça o quê? Então, vejam bem, quando a gente diz que são passos que se os governos, a gestão pública, não reconhecer, não tiver o reconhecimento desse outro, ele não vai pautar políticas de Estado. Porque, por exemplo, chega na escola, né, a vida inteira eu vivo dentro da escola, vem, olha, tem que se fazer isso. Mas, em algum lugar, para. Em algum lugar, para. Algum lugar a pessoa diz, eu, sei lá, tenho outra coisa para fazer, tenho outra disciplina, né? E até eu falei isso na terça-feira, a lei, ao não pautar a Lei 10.000 como uma disciplina, nós perdemos a concretude das ações com relação a ela, porque o próprio MEC não se sente responsável para a concretude disso aí. Por exemplo, tem municípios até hoje que não sabem da existência dela. Então, se a gente não se atém, alguém falou, eu acho que foi a Cris, que nós temos que nos organizar de uma forma, com os marcos legais, que é o que nos dá o direito de pautar essa política, embora alguém aqui falou que a gente falou, mas tudo é política. Quando a gente acorda de manhã, quando eu me olho no espelho e digo, puxa vida, hoje eu não estou legal, eu estou fazendo uma política com o meu eu. Estou dizendo, preciso melhorar, porque senão, né? Então, tudo na vida é política, não tem como. Não tem como a gente se ater ou se omitir com relação. Porque, na realidade, o que concretiza as políticas de Estado, ou as políticas afirmativas, é o Estado. Então, se a gente não pensar na política, a gente vai estar... E não dá para a militância achar que ela faz a política, porque não é o papel dela. O papel dela é pautar, reivindicar e dizer, na minha região está faltando cultura, ninguém está dando bola para o hip-hop, está dizendo que o funk não sei o quê, e vai fechar o céu, não tem mais uma relação dos céus com a cultura popular, né? Isso. Então, a gente tem que juntar as coisas, elas não são separadas, porque se a gente trabalhar, a gente vai trabalhar, como dizia, tive a honra de trabalhar com ele, e alguém aqui falou também que era freiriana, eu sou freiriana, trabalhei com Paulo Freire, tenho a honra de dizer que foi uma das coisas mais importantes da minha vida, na minha carreira de magistério, ter trabalhado com Paulo Freire, com Mário Sérgio Cortella. Eu trabalhei com essas duas pessoas. Então, eu sei e tenho os ensinamentos do que o Paulo Freire dizia para mim. Dizia ele assim, eu vou dizer aqui como é que ele me chamava, porque eu era uma das poucas negras que estavam lá na secretaria. Ele dizia, olha, negrona, ele me chamava de negrona. E quando alguém ia falar negrona, ele dizia assim, não, eu posso, você não. Então ele dizia assim, não adianta pular etapas, senão o Estado não entende. Ou faz que não entende. Então aí o que eles dizem para nós? Olha, recentemente, numa cidade que eu fui aqui, estava o secretário de Educação, ele disse para mim, mas se eu implementar a Lei 10.000, de acordo com formação, com parecer, com as diretrizes, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, eu não consigo colocar a merenda na escola. Você vai dizer o quê? Você vai deixar a criança sem merenda? Vai dizer, seu pá... Eu digo, meu senhor, eu sinto muito, mas uma coisa é a merenda, outra coisa é o conhecimento. Nem tu... Exatamente, eu digo, e nem tudo, como tem aquela música do Arnaldo Antunes, que nem tudo é comida, né? Tudo bem que a criança precisa se alimentar, mas ela também precisa de saberes. Também de saberes, exatamente. Então, eles vêm com uma desculpa, por quê? Porque eles acham que é uma coisa menor,
né? Menor, porque é tratado como menor. Porque se não é pautado no primeiro dia, quando está se discutindo, vai ser pautado depois, não sei o que, blá, é porque não é importante. Então, eu acho que a nossa luta hoje é, concordo com a senhora, sentar com os nossos que fazem as leis e que fazem as políticas, que fazem lá, direcionam para que isso aconteça, um diálogo, eu até coloquei aqui, tem que desencadear um debate aberto para essa questão, porque ela tem uma tendência até a desaparecer. Então, por isso que ontem, quando a Cris delineou e eu fiz os comentários sobre os marcos legais, a importância daquela agenda de ontem, porque é aquilo que vai fortalecer a gente chegar e dizer, olha, isso aqui não é nenhuma invenção, isso aqui não é algo que tem que se privilegiar. Não, isso aqui é conhecimento, isso aqui é um acúmulo civilizatório de uma população ou de um povo que ajudou a construir esse país e que também construiu saberes. E que a gente acaba desconsiderando. E se a gente chegar numa escola pública hoje, a metade das salas são crianças negras. E que a gente se omite daquele saber, daquela cultura que é dela, que ela vai saber depois pela televisão estereotipada. Como ela ficou sabendo que a África é um país, que a África não é um continente, e que a África tem hegemonia. A África não tem hegemonia, porque tem culturas diferentes, tem línguas diferentes. Gente, nós hoje ouvimos pessoas de conhecimento dizer que a África tem tribos, a África tem etnias, grupos étnicos, e não tribos. E a gente ouve intelectuais de televisão com microfone entrevistando as pessoas e falando, aí leva aquilo que a Cris falou, nos considerando ainda tribais. Não são tribos, são etnias. Eles têm línguas, com estrutura linguística. As pessoas não sabem disso. E aí? Gente, os passos, e eu não abro mão, porque eu acho que o Estado, ele tem que conhecer sim, ele tem que seguir isso que a ONU determinou, em Durban, que insta nos pareceres, que insta nas diretrizes, e que insta na Lei 10.639 e na 11.645. Gente, se a gente não pautar para que ele percorra este espaço, nós estamos, sei lá, de repente ficando na responsabilidade dos professores, e eu aí tiro os professores dessa responsabilidade, porque eu acho que o professor, ele não é o sistema maior, porque se o sistema maior não pauta isso com a importância que tem por ser 54% dessa população, e dizer que ela não merece ter a sua cultura, o seu acúmulo dado nas escolas, pô, gente, estão fazendo o quê? Complicado isso. Complicado, muito complicado. Então, eu acho assim, que a gente tem sim, acho que o dia 28, ele foi fundamental, o início, quando se pauta aquilo que organiza essa temática que nós estamos falando aqui. Porque não dá para chegar com uma temática desorganizadamente. Então, não tem como. A gente tem diretrizes, tem o parecer, tem a resolução e temos um plano. E tem a história de alguém que levantou aí, do movimento negro, que pautou isso aí, que está aí. Então, alguém, acho que foi a senhora que falou, que ainda é contado. Era contado, que hoje a gente já tem, que a gente até diz, como o Steve Biko falava lá na África do Sul, que nós estamos por conta de nós mesmos. Hoje, nós negros estamos, está aqui a professora da USP, ela sabe, nós estamos por conta de nós mesmos. Para pautar as políticas, para fazer a elaboração, para fazer a política acadêmica, para trazer para vir a devolutiva depois para o espaço, seja do sistema escolar ou pedagógico, é nosso. É nosso. Hoje a gente tem uma renca, como diz no meu estado, uma lista, né, que diz uma lista, no meu estado se diz renca, né, de pessoas como a Cris, como eu, como muitas, em todo o estado brasileiro. Hoje a gente tem assim que eles estão pautando, porque hoje a gente já não quer que ninguém mais fale por nós, como os indígenas também não querem. Eles não querem que ninguém fale por eles. Gente,
Se tem a população indígena lá que tem seu acúmulo cultural, por que que alguém, algum antropólogo, se dá o direito de dizer o que que eles querem, o que eles precisam, o que eles deixam de precisar? E nós é a mesma coisa. Tanto é que o plano foi pautado pelo movimento negro. Quando eu digo para vocês que a gente dividiu, quando eu digo nós, foi o MEC, né? Eu não sou o MEC, mas eu estava na discussão, era uma das professoras que estávamos fazendo o Brasil. Nós dividimos o Brasil em seis partes, para discutir isso com o movimento negro, e depois colocamos online, para que ele pudesse entrar lá e fazer as suas contribuições. Então, por isso que tem toda uma orientação, porque a gente sabe. Sempre o movimento negro pautou. Uma das maiores pautas do movimento negro, se não for a primeira, e se eu estiver errado, alguém que diga, porque eu vou dizer que quem está errado é ele, a pauta do movimento negro sempre foi a educação. Sempre foi a educação. Por que que é a educação? Porque é a espinha dorsal da formação do indivíduo. Por mais que a gente negue, às vezes, a escola formal, ou sei lá o que regulamenta, mas o sistema pede isso. Quando você chega e diz, olha, eu sou um educador, aí eles dizem, você é um educador? Então tá, então na próxima vez você me traz o que comprova que é o sistema. Se a gente não, a não ser que a gente consiga derrubar esse sistema e fazer outro. Mas é complicado. Mas o que eu acho é que desencadear o debate aberto, isso a gente pode fazer independente, aqui nessa casa. Aqui nessa casa. Aqui nessa casa, na semana passada, nós instalamos uma frente parlamentar da cidade de São Paulo de promoção da igualdade racial. Então, eu acho que esses atores, como essa frente, a Escola do Parlamento, alguns parlamentares, professores, educadores, assistentes sociais, arte-educadores, educador social. Paulo Freire adorava a questão do formador social, o educador social é uma figura que ele... popular. Que agora a gente diz que é social, né? É que nem as cotas, não? São coisas diferentes? Então, depois você nos explica. Mas ele gostava dessa figura que está no território, porque traz que você não pode partir da demanda a partir de mim. Eu tenho que partir a partir da demanda que você me traz. Né? Então, Paulo Freire tinha essa concepção. E eu lembro que quando a gente chegava na secretaria, Silvia, e eu trabalhava num projeto, e ele gostava muito que eu saísse com ele. E às vezes eu chegava e ele dizia assim para o chefe de gabinete dele, que na época era o Mário Sérgio Cortella, vê se a Negrona chegou, porque eu vou visitar as escolas, que ela vá comigo. Porque eu ia buzinando na orelha dele. E ele não gostava, olha só, o grande Paulo Freire, um dos maiores educadores do mundo. E ele não avisava ninguém, porque hoje você faz uma parafernália para receber o secretário, não é isso? A escola organiza, chama pai, chama mãe, faz uma apresentação cultural e não sei o que, babá. O Paulo Freire não avisava ninguém. Ele chegava, quando ele chegava no portão, que o camarada que ficava ali no portão o reconhecia, ele quase que dizia, espera aí. Aí eu dizia, não, ele vai entrar, vamos entrando. Ele gostava de pegar a escola na sua essência como ela é, sem maquiagem. Porque eu sou diretora de escola aposentada. Eu sei quando a gente quer fazer uma maquiagem, a gente faz. Estou mentindo, gente? Se eu estiver mentindo, me digam. Opa! A gente faz uma maquiagem, até com essas provas externas. Opa! Gente, o sistema é cruel, gente. O sistema é cruel. Mas eu acho assim, do ponto de vista dos atores que podem desenvolver essa questão, eu acho que a gente tem que fazer o debate com esses atores. Por exemplo, essa frente parlamentar, eu pedi para eles que a primeira pauta nossa, não que eu não sou vereadora, né? Quem sabe um dia serei, mas seja uma agenda com o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação. Porque eles têm que nos dar uma devolutiva. Porque se está no parecer, se está no escopo da lei, que essas pessoas têm essa responsabilidade, a gente tem que buscar quem tem responsabilidade. Senão a gente vai responsabilizar o professor,
como é de costume a gente achar que ele é o responsável, e eu sou professora, ele não é o responsável, porque muitas vezes as coisas chegam de cima, já pronta, e se não tem aquele que cai no colo a questão racial, às vezes ela não vai nem entrar. Agora ela entra porque na rede municipal já não dá mais, porque foram 4 anos que o pessoal compareceu e fez a formação. Eu acho que impossível que isso não tenha ficado como legado. Né? Por exemplo, a questão de gênero literário também, porque foram sempre, e ainda não era só chegar à literatura. Aqui a Cris é doutoranda nessa área, ela ia para os territórios para fazer a formação, para quando chegava os livros, a professora saber como vai manusear aquele livro e como que ela vai trabalhar aquilo com as crianças. Então, além de ter o material, que é importante, lógico, ninguém trabalha sem materiais, teve a formação para adentrar aquele material, a importância dele. Porque, às vezes, se o professor não lê, ou não, por exemplo, um filme, não dá para o professor passar um filme sem ele primeiro ver o filme. Né? Se, de repente, ele faz um comentário, ele não gosta, aí ele distorce lá o que é a compreensão, aí a criança sai lá, sei lá, perguntando, né, como, de repente, a questão aí do livro que foi pautado hoje. Então, eu acho assim, esses atores, eles precisam ser acionados. Eu acho que eu deixo aqui como uma agenda para a gente ter, inclusive, a gente montar, sei lá, uma audiência pública, o quê, e trazer esses atores, porque eles precisam nos dar resposta. Porque se eles não dão resposta, a gente vai dando subsídios, só que a gente não vai tendo a devolutiva. E, infelizmente, a educação é devolutiva, gente. Porque se a gente não devolver aquilo que a gente aprende ou apreende para os nossos alunos ou para quem está em volta, que muitas vezes também vai na escola em busca de algum saber ou busca de alguma informação, a gente precisa estar preparado para isso, né? Então, eu acho que a nossa ferida aqui é o Estado. O Estado, quando eu digo Estado o Estado como um todo. Não é o Estado de São Paulo, é o Estado estadual, é o Estado municipal, seja ele de esquerda ou de direita. Ele tem responsabilidade, porque o tema, a educação étnico-racial, a política para o negro, o combate ao racismo, ela está acima de qualquer partido. Ela não é partidária. Ela é humana. Ela é humana, ela é um direito. Ele é um direito que a cidadã e o cidadão precisam ter pleno. Então, é uma luta que é uma luta do Brasil, uma luta da sociedade brasileira, independente do lado que ela esteja, uma luta de todos nós. Né? Quando a gente direciona que é para a esquerda, ou direciona que é para não sei que lado, ou para frente ou para trás, não. Ela é estruturante, ela estruturou. A escravidão, ela deixou esse legado. Porque quando se tratou a escravidão, se tratou de que forma? São escravos, são inferiores, são não sei o quê. No 14 de maio, se saiu com o quê? Com nada. Aí, o que o Brasil pensava? O Brasil obscurantista, fundamentalista. O que ele pensava? Não resistirão à libertação, ao processo de saírem dos seus fazendas e famílias. Tanto é que eles apostavam na volta. Só que a gente não voltou. A gente não voltou. E se voltou, foram muito poucos. A gente não voltou. A gente foi à luta. Alguém aqui falei em Teresa de Benguele, falamos em Luiz Gama, a gente não voltou. Falamos em Teresa Santos, falamos um monte de... Exatamente, a gente não voltou. Então, aí, qual foi a grande interrogação para o Estado brasileiro? E para as constituições antes de 88, que foi só de 88 que pauta a questão que a raça negra, europeia e indígena tem um artigo lá que é o 5º, que bababá. Só em 88. Mas nós temos outras constituições. Qual foi o primeiro ano? Qual foi a primeira Constituição? Oi? 32. E só em 88 que a gente pauta isso como uma agenda do Brasil. Então, eu acho que, quando eu digo revisitar, minha gente, é a gente ter esse aporte
de narrativas que diga ao Estado que a gente não é só ser o cabelo crespo, que a gente não é só ser aquele que quer que respeite a nossa beleza. Não, a gente é um grupo étnico que quer justiça social. E dentro dessa justiça social entra a educação, a gente quer saúde, a gente quer moradia. Se vocês pegarem as pessoas em situação de rua, hoje, nós temos uma grande maioria de negros que estão em situação de rua. Agora, por que essas pessoas... Depois a gente pegar, por exemplo, a Cracolândia. Ninguém fala daquilo ali. A gente precisa ter aquilo ali. Também tem um processo educacional. A gente tem crianças ali. E a gente está falando da criança que está lá, né, no nosso reduto escolar. E aquela criança que está ali na Cracolândia? Será que ela não merece ir para a escola? Será que ela já tem um destino que já foi escrito? E a gente não está vendo nenhuma política com relação... E aquela população ali, ela está pedindo socorro. Ninguém nasceu ali. É que nem o racismo, ninguém nasce racista. A gente aprende. A gente aprendeu. Né? Como diz o Mandela, se a gente aprende a amar, a gente pode aprender a respeitar e não ser racista, né? Então, quando a gente faz essa jornada, que não é a primeira, e que depois teve aqueles outros módulos anteriores, é para a gente dizer o quanto a gente tem de repertório que a gente pode usufruir para a gente poder fazer um enfrentamento. Ontem mesmo, na fala da Cris, ela falou que a pessoa falou, não, eu não é... Lembra que ela falou? Não é resistência, é enfrentamento. Eu também concordo. Porque a resistência parece que eu também posso ficar aqui sentada resistindo. Né? Até ver o quanto tempo consegue que eu fique permanecendo sentada. Agora, já o enfrentamento, não. Eu tenho que ir em algum lugar, eu tenho que dizer alguma coisa. E se a gente não disser, ninguém vai dizer por nós. Ninguém vai dizer. Nós estamos por conta e risco de nós mesmos. E, olha, eu vou dizer uma coisa que depois a Cris vai entrar, e a gente vai entrar na questão de gestão pública. A gestão pública, quando pauta essa questão, não pensa que pautam porque são heróis. Eles pautam porque tem alguém lá, algum negro que está lá, algum militante que está lá, alguém que escreveu, alguém que disse, ó, meu camarada, está aqui. O que a gente faz com isso? Por isso que a cidade de São Paulo, a gente conseguiu pautar não só na SME, como a gente pautou na Escola do Parlamento, pautamos na cultura, pautamos no serviço social, alguém falou aí que é assistente social, pautamos lá, porque trabalhamos umas revistinhas lá nos territórios, com os jovens e etc. Então, porque também não é uma pauta só da educação, ela é uma pauta transversal. Ela pode transversalizar todos os órgãos, todos os setores. Agora, o Estado precisa fazer essa leitura, porque senão responsabiliza, e essa lei ela está só nas costas dos professores, gente. Eu vou nas falas. Eu vou nas falas, eu fico indignada. Eu faço uma intervenção como professor e digo, não. A responsabilidade dele é a menor. É a menor. Ele só precisa ter aquilo que eu falei ontem, que é consciência para descolonizar o currículo e ele, por si só, ele achar que ele pode complementar com a sua disciplina e etc. Por exemplo, na área lá que se estabeleceu, há muito tempo que os professores de educação artística trabalham alguma coisa, o de história, né? Pena que não estava a língua portuguesa, que a língua portuguesa seria muito interessante que fosse pautada na lei, porque também tem a questão da língua, né? A herança africana que ficou aqui nesse país, que a gente usa, e muitas vezes a gente não sabe que é africana, que é um legado... E na educação infantil, né? Brincadeiras, tem brincadeiras que a gente utiliza nas escolas, que são de origem africana, e às vezes passa... Né? Então, acho que os passos de concretude disso aí, eles são de enfrentamento mesmo. São de enfrentamento. Quando o menino que estava sentado ali disse que desapareceu, não desapareceu. Se pautar,
Ela volta porque ela tem subsídio, tem estofo suficiente para pautar. Vai depender, por exemplo, na minha região, que é leste, por exemplo, na Penha, eles têm um grupo étnico que fazem a discussão, que fazem a programação do seu projeto. Por isso que o professor também tem autonomia no projeto político dele. Não tem? Lógico que tem. Ou tem supervisão? Na minha época não tinha supervisão. O professor, ele trabalha com o que é determinado, mas ele pode também fazer a só livre cátedra, porque senão ele também vira o quê? Né? Pode continuar. Como que a gente está na dimensão do tempo? Eu estou sem... 5 para as 9. Eu queria entrar em gestão. Não, já. então, eu estou tentando... Aliás, eu já entrei, A gente né? não queria, não. Não, a eu gente já vai. entrei, né? Porque isso que eu falei para vocês é gestão. Vamos passar a fala ali, então, só para a gente organizar o... Assistente social era para estar dentro da escola, mas esse projeto foi vetado, né, pelo Alckmin. Mas era para a gente São estar parceiros, dentro da né, escola, gente? junto com os professores Sim. nessa luta, né, até por isso. Ó, então, só para a gente organizar o tempo, a gente vai falar da gestão, a gente já está falando. Isso aí já é a minha introdução. eu já fiz. Na verdade, o que eu tinha pensado rapidamente, né? Coloquei alguns pontos que fazem parte do universo da gestão da unidade educacional para que a gente consiga compreender como que a política no plano do município se estruturou pensando na alteração desse microespaço que é a unidade educacional. Então, primeiro eu trouxe 2 documentos, na verdade, que eram documentos mais amplos, né, que falam sobre a gestão nas unidades educacionais. O primeiro, né, que era um documento destinado àquele momento de reorganização no início do ano, de discussão, e aqui, que foi o Mais Educação, o que se falava sobre o projeto político-pedagógico, né? Então, eu coloquei 2 momentos em que se falava desse documento, né? Só para chamar a atenção, primeiro, né, de que esse seria o espaço, como está colocado aqui, né, o instrumento da gestão pedagógica por excelência, devendo ser elaborado de forma participativa e ser conhecido de toda a comunidade educativa. Então, está aí uma das instâncias que a gente precisa também tensionar, né, dentro das unidades educacionais, porque às vezes o projeto político-pedagógico chega a ser desconhecido do corpo docente e da comunidade escolar mais ampla piorou, né? Então, pais, estudantes não sabem nem do que se trata, né? E às vezes até, infelizmente, até pelos docentes, porque nem sempre esse documento é construído de forma participativa, né, como está pressuposto. E aí, nesse documento, por que ele acaba sendo o espaço de tensionamento, né, para educadores? Porque é onde vão estar evidenciados os princípios, né, e as bases e as concepções que vão nortear o trabalho dentro da unidade educacional. Então, quando a gente pensou, quando se organizou esse processo, né, da gestão da política pública no município, a gente tinha o tempo todo como horizonte de que isso precisava adentrar esse espaço do projeto político-pedagógico. Então, as estratégias de formação, as estratégias dos projetos foram todas construídas de forma a tensionar esse documento dentro das unidades. Eu trouxe algumas reflexões só para a gente pensar, né, nesse papel do gestor ali, seja o diretor, seja o coordenador dentro da unidade, de como é uma figura central também, né? Embora a gente, no município, tenha feito um percurso inverso, né, porque eu vinha de algumas experiências de formação, né? A primeira experiência que eu trabalhei foi a primeira e a única, né, que teve no Estado, para professores da rede estadual, que foi o São Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade, que era um projeto da Universidade Federal de São Carlos e que teve uma formação no plano do Estado. Então, eu vinha dessa experiência e de algumas também no município.
eram experiências que estavam muito voltadas para os gestores, né? Então, quando a gente chega, e a gente vai falar mais adiante, a Marilândia também, quando se pensa a partir da meta no município de São Paulo, que vai se gestar o plano, a gente traça um percurso inverso. Ao invés de iniciar pelos gestores, a gente inicia pelo corpo docente, né? Não só professores, mas equipe de apoio também das unidades. A gente faz um exaustivo trabalho de formação com esses grupos para, no último ano, adentrar o universo da gestão. Mas aí, já mais adiante, eu explico um pouco mais sobre isso. Mas a gente, olhando para esse lugar da gestão, né, e a gente pensou nesse percurso inverso justamente para gerar um pressionamento sobre esse sujeito. Então, o que aconteceu? A gente fez uma formação grande com professores e chegou um momento que esses professores começaram a tensionar as suas unidades. E aí foi o momento que a gente começou a dialogar com a gestão. Mas aí não foi uma coisa, agora, porque só agora se fala com a gestão, né? Derramei água, por isso que eu tô meio... Na hora que a gente fizer o intervalo, eu seco. Tem uma água aqui, é um território... Mas, enfim. E aí eu trouxe um trabalho, que é um trabalho que foi feito lá na Universidade de Brasília, que ela faz a pesquisadora fez um trabalho interessante. Ela olhou a realidade do Distrito Federal, né? Mas ela foi olhando essa figura do diretor, do gestor educacional, e ela colocou algumas coisas que foram inquietações nossas também, né? Ela diz assim, em um determinado momento do texto, né? Ao considerar a abordagem da cultura afro-brasileira no currículo da instituição como desnecessária, ela analisa a postura de alguns gestores, né? Gestoras e gestores demonstram sua opinião particular em detrimento da legislação criada especificamente para caracterizá-la não só como temática, mas como um eixo estruturante da educação com seu objetivo integral. Então, acho que é muito interessante o que ela vai fazer na argumentação nesse trabalho, de que muitas vezes, quando o gestor ali na unidade emperra o trabalho, ele está pautado por uma concepção particular. E aí cabe a esse grupo desconstruir isso. Olha, não se trata da sua concepção, né? A gente não pode se pautar numa opinião particular do que é necessário ou desnecessário se trabalhar. É preciso observar a legislação, os marcos legais, como nós apontamos. E aí ela diz, de novo, no momento adiante do texto, acho que esse trecho é interessante para a gente pensar justamente a construção do PPP, né? Ao não se acreditar na necessidade de uma abordagem mais plural e desconstrutora de estereótipos racistas e preconceituosos, a direção escolar acaba por dar a essa prática uma dimensão que ultrapassa a individualidade, ou seja, ela parte da opinião do indivíduo. Isso não é tão necessário trabalhar. Mas só quando ela faz isso, ultrapassa a dimensão particular da individualidade e alcança uma abrangência estrutural, porque aí vai organizar o trabalho. Quer dizer, aquilo que era particular, eu acho que isso não é tão relevante, se isso está no gestor, ele passa a organizar o trabalho da unidade, né? E aí ela vai dizer, onde a instituição como um todo se torna negligente e omissa, salvo alguns profissionais que trabalharão isoladamente, que é o que eu brinquei a semana passada do tudo no meu nome, ou seja, se não tem aquele professor que vai fazer, né, ninguém faz. Então, é isso que, quando a gente faz esse olhar, esse tensionamento da gestão, é para romper com isso. A gente não pode ter esse tipo de postura. Por quê? Quando a gente tem isso, a gente vai institucionalizar o racismo na unidade educacional. Então, tanto se fala do racismo institucional, né, e é um pouco difícil definir, acho que essa é uma prática que é um exemplo bastante concreto de como ele se operacionaliza, ou seja, uma opinião que é particular, um julgamento particular acaba direcionando todas as ações dentro daquele espaço. E aí sendo negligente com o trabalho, né? E aí eu até trouxe uma definição de racismo institucional aqui que acaba fechando isso que eu estou tentando dizer, né? Que essa definição faz parte de um documento de uma comissão que envolveu não só a educação, mas envolveu principalmente o Ministério da Saúde, que discutia a questão do racismo institucional. Eles produziram um documento que era uma espécie de plano também, plano de combate ao racismo institucional. E aí, nesse documento, eles dizem
tem um trecho que vai definir o que seria. O fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado às pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem racial ou étnica, isso que seria esse racismo institucional. Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes do preconceito racial, uma atitude que combina estereótipos racistas, falta de atenção e ignorância. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações. Então, acho que é uma definição para a gente pensar mesmo, né? Que às vezes quando você tem essa dimensão da negligência dentro do espaço educacional, a gente não trabalha esse conteúdo, mas eu não consigo perceber racismo aqui. Na verdade, quando não se trabalha, você institucionalizou o racismo naquele espaço. Né? Então, não é só o silêncio. Porque, às vezes, tem isso. A gente vai fazer a discussão, mas eu não consigo perceber o racismo aqui. Né? Ou, quando a gente vai começar essa discussão, mas se começa a falar sobre isso, aí vai aparecer o racismo que não tinha. Não. O racismo estava lá, institucionalizado. Exatamente. A partir desse silêncio, a partir dessa negligência, né, a partir desse não olhar, né, para essa diversidade, porque com isso eu acabo excluindo uma parcela significativa dos sujeitos que estão naquele espaço. Só te interrompendo. Tenho esse parecer, saiu uma campanha. E nessa campanha tinha filipetas e cartaz. O cartaz era o seguinte, o cartaz era uma mulher negra, ela estava na frente, ela era uma figura bem bonita, assim, tipo eu. Ela estava na frente, brincadeira, gente, vamos rir um pouquinho. Ela levou a sério. Ela é uma figura bem exuberante, e uma pessoa branca atrás. Mas a negra, ela estava invisibilizada, ela estava cinza. E a outra com a luz, sabe? Aquela coisa quando você chega numa loja e a pessoa pula você e vai para outra, porque é estrela, entendeu? Então, essa é a invisibilidade. Você chegar e é isso que eu só quis dar esse depoimento, porque é um cartaz. Então, a simbologia também fala muito. Ela tem uma importância, porque ela está no primeiro plano, mas ela está obscura, está assim, acinzentada, e a que está atrás com a luz que vê aquela... Sabe? Então, a invisibilidade. Você está ali, mas a pessoa não está, você ou a criança, ela realmente não está te vendo, né? Não está te observando. Eu acho que são um pouco mais de 9, a gente vai fazer um intervalo, não vai? Como que vocês estão? Mas, gente, eu vou pedir, assim, encarecidamente, para que a gente faça efetivamente 10 minutos de intervalo, para que a gente consiga dar conta de compartilhar essa experiência com vocês de forma, né, que a gente não tenha que suprimir nada, isso. Tá bom? E só pautando também. Tem uma questão, essa tenebrosa que eu falo, que todo mundo ficou apavorado, porque como a gente percebe as dificuldades, né, das gestões pautar, seria importante a gente pautar como foi a construção dessa gestão que terminou, que agora tem uma outra. Como é possível, quando você muda de olhares e você buscar caminhos, que você não vai resolver definitivamente, mas você tem essa capacidade de buscar caminhos que sejam possíveis, você pautar a questão e resolver de forma que dê para que todo mundo, pelo menos, se não resolver, mas pelo menos compreenda. Porque isso é importante, porque a pauta dessa gestão, quando ela pauta a questão educacional, o que ele diz? Nós não vamos pautar a avaliação e o acompanhamento através de um lugar onde se sabe que a gente vai ter maiores dificuldades. Né? Que é, por exemplo, você chegar numa escola e dizer, olha, você tem que fazer isso. Não, a escola tem que
que ter outros preâmbulos para ela até ela fazer, né? Senão ela também fica perdida. Então, acho que é importante essa questão de a gente entender como a gestão pública pode, se ela tem interesse, ela pode pensar nessa pauta como uma pauta importante, necessária e fundamental na educação brasileira. Bom, vamos para os 10 minutos? Eu vou ficar contando aqui. Quando chegar nos 1000, deu 10... Brincadeira, gente. 9h18 a gente volta. Oi, amor. Eu estou cobrando a minha imagem. Porque,